começar agradecendo, começar pelo final, porque como eu tenho o dom da fala, né? Falo muito, e pode ser que no final eu esqueça de fazer os agradecimentos que são tão importantes. Então, eu quero excepcionalmente começar pelo final, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecendo a irmã Andréia pela oportunidade de conhecer um pouco mais dos irmãos. Eu tinha vindo aqui em uma reunião da convenção há um tempo, há bastante tempo, né? E o pastor dessa igreja, o pastor Cláudio César Laurindo, também é nosso pastor, é um dos nossos palestrantes nas nossas EBOs, e estar aqui para nós significa muito. Então agradecemos pela confiança, como a irmã Andréia já me apresentou. Eu sou Leonardo, pastor Leonardo Luiz, sou vice-presidente na Assembleia de Deus Central de Santo Eugênio. O meu pastor-presidente é o pastor Elcio Pereira. E está conosco o presbítero Marcelo, que é o primeiro secretário também em nosso ministério, em nossa igreja. Feito estas observações, eu quero convidar os irmãos a ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 14. Eu até separei, né, para a gente acompanhar, capítulo de número 14. Aleluia. A leitura bíblica, a nossa leitura bíblica está no capítulo 14, versículo de número 15 até o versículo de número 24, que é bem conhecido dos irmãos. Nós estamos numa igreja, num culto, então tem como falar de tudo com respaldo bíblico. Eu não preciso, para falar do autismo, fugir da palavra de Deus. E também não quero forçar o texto, mas nós temos a palavra de Deus para tomarmos como base para a nossa fé. E diz assim, versículo 15: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Bem, como eu falei para os irmãos, repito, sem querer forçar o texto, porque o texto aqui longe está de abraçar a ideia de inclusão na perspectiva atual, na perspectiva que nós estamos vivendo hoje. No entanto, esse texto, ele nos remete, nos leva a uma reflexão muito impressionante, muito interessante sobre a questão da inclusão na igreja. E aí, por que eu trabalho isso? Cabe fazer aqui algumas ponderações, algumas explicações que se fazem necessárias em todos os lugares que eu vou pela primeira vez para falar sobre este tema. Eu gosto de frisar isso, eu gosto de trazer isso para a gente pensar. Eu já estive com palestras marcadas para ir em algumas igrejas para falar sobre inclusão, e quando o ministério soube que o assunto era sobre inclusão, eles vetaram, não me deixaram ir até a igreja para falar sobre o assunto. E eu entendo porque este assunto ainda tem um certo tabu para se falar nas igrejas. Então, quando a gente fala de inclusão, ou trazer a ideia das deficiências numa perspectiva inclusiva,
isso gera um certo conflito na cabeça das pessoas. Vejam, eu estou terminando, concluindo agora o meu mestrado na UFRJ, e na UFRJ nós temos uma linha sobre inclusão. E esta linha sobre inclusão, ela trabalha as pautas identitárias. Então ela trabalha com o negro, né? Abrangendo inclusive aspectos da teologia negra, trabalha com as pautas ligadas aos movimentos LGBTQIA+, e a deficiência, ou a pessoa com deficiência, é o que menos se trabalha. Então tem lá na pontinha da linha, tem uma pessoa específica que trabalha sobre inclusão, e isso quase não aparece. Então, quando se fala de inclusão hoje, nos conceitos atuais, nos dias atuais, logo a mente das pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez remete à questão das pautas identitárias. E ele vai falar de inclusão, então vai falar sobre o quê? Sobre negritudes, sobre movimento LGBT, sobre feminismo. E não que nós não estejamos aptos para falar sobre esse assunto, mas o que eu defendo, o que eu trabalho, não tem nada a ver com isso. Eu trabalho com a inclusão da pessoa com deficiência na igreja. E aí, quando eu leio um texto como esse, fica muito claro o que Jesus quer falar para a gente. Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele tem o plano da salvação de Cristo, ele é para todos. E esse todo pressupõe o cego, pressupõe o autista, pressupõe o deficiente, o cadeirante, pressupõe a pessoa com síndrome de Down, os distúrbios, os transtornos. Tudo isso está englobado nessa categoria evangelística de Cristo, que é de salvar a todos. E nós entendemos que em algumas viagens de missionários de Jesus, visto que de acordo com Mateus capítulo 4, versículo 23, a sua mensagem consistia na trilogia: ele pregava, ensinava e curava todas as enfermidades e moléstias que existiam entre os homens. Ele curava tudo, mas em alguns casos específicos Jesus não curava. Primeiro, porque não significa que ele não tenha ou não tinha o poder para efetuar a cura, mas em alguns casos ele dizia: não, isso aqui é para que se manifeste a glória de Deus, isso aqui, existe um objetivo por trás de tudo isso. Tem o caso também dos leprosos, em que Jesus curou os 10, mas apenas um veio agradecer. Então a gente vai tirando lições com tudo isso. Hoje não dá para pensar ou para conceber uma ideia de uma igreja onde só tem as pessoas, e aí mil aspas, né, perfeitas. E o que significa pessoas perfeitas dentro dessa lógica? O que significa para os irmãos um ser humano perfeito quando a gente está falando de inclusão? É o camarada que enxerga bem, que anda bem, que tem todos os seus movimentos, né, ajustados, não tem deficiência nenhuma, está muito bem em todos os aspectos e em todas as áreas da vida. Mas nós sabemos também que nem tudo é flores. E que existem pessoas aqui que têm, pelo menos próximo na família, ou vizinho, alguém que tenha o autismo, alguém que tenha o TDAH, alguém que tenha a dislexia, alguém que tenha síndrome do pânico, mas também alguém que perdeu um olho, que perdeu uma perna, que perdeu um braço, alguém que só tem um rim, alguém que tem qualquer defeito, ou síndrome de Down, e por aí sucessivamente. Então, há uma necessidade de nós falarmos sobre estes assuntos na igreja, visto que a igreja é para todos. Esse espaço é um espaço dedicado para receber todas as pessoas, indistintamente, independente da sua cor, independente do que essa pessoa fazia lá no mundo, como vivia. Todos eles são convidados a virem, todos eles são convidados a entrarem na casa de Deus e a participarem dessa festa. Mas todas as pessoas que chegam aqui são curadas? Tem pessoas que chegam com câncer e morrem com câncer. Na pandemia nós perdemos, acho que quase todo mundo teve a triste experiência de enterrar parentes, amigos, por conta do fenômeno da pandemia. E por que Jesus não curou? Então a gente precisa entender que o
ele precisa ser discernido. Lá na Santa Ceia, isso fica muito bem claro quando a gente, uma vez por mês, né, na Santa Ceia, a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 por diante, e a Bíblia diz que há muitos ali que inclusive dormem, que significa morrer, que morrem porque não sabem discernir o corpo de Cristo. E aí não é porque pecaram absurdamente, é porque cometeram o pecado de não saber discernir o corpo de Cristo. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus em Alagoas, muito conhecido, comentarista, escritor da CPAD, está sempre na internet com alguma programação. Pastor Osiel, foram ele, a família dele, o pai dele, a mãe, a família, foi dirigir a igreja lá em Alagoas. E quando eles chegaram lá, a igreja se reuniu e fez um abaixo-assinado para tirar o pastor Bené, o pai dele, da igreja. Não queriam aceitar, rejeitaram o pastor porque ele era preto. Porque ele era preto. Existem pessoas que chegam na igreja e o irmão simplesmente sai de perto por causa da cor da sua pele. Mas existe também o caso de alguns irmãos que, infelizmente, por ignorância, falta de conhecimento, imaturidade cristã, sai de perto de uma pessoa que tem síndrome de Down, que tem autismo ou coisa do tipo, porque não sabe conviver com aquilo. E o que nós temos que fazer como igreja, como líderes, pastores, professores de escola dominical, líderes de departamento infantil, é trabalhar isso no corpo de Cristo, de forma a conscientizar as pessoas de que todos nós compomos esse grande corpo de Cristo. Todos nós, independente de quem seja, de qual deficiência essa pessoa tenha, se é uma deficiência que ele nasceu com ela, se é uma deficiência adquirida, ou que tipo de deficiência é, onde está alojado isso. Então nós precisamos ter esse cuidado. É baseado nisso que nós nos deparamos com esse texto, onde Jesus, é claro que aqui ele está falando sobre Israel. Israel rejeita Cristo, rejeita a mensagem do Evangelho, e aí Cristo ele envia os seus discípulos a pregar o Evangelho entre os gentios, e de sorte, que alcançou todos nós. Quem éramos nós? Ele veio para o que era seu, a cruz, e os seus, os judeus, não receberam, o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quem éramos nós? Nós não tínhamos o direito de estar aqui. Ele não veio para nós. Entretanto, ele nos alcançou. Ele chegou a nós, ele nos alcançou. E aí é por isso que ele disse: olha, traz os aleijados, traz os mancos, traz os cegos. Eu quero que a minha casa se encha. Porque para Jesus não importa a sua deficiência, não importa a questão na qual você está envolvido. Jesus ele quer te dar alívio, independente do que você esteja sentindo, independente dos seus problemas, das suas questões, das suas idiosincrasias. Ele quer te dar alívio, ele quer te dar consolo, conforto. Então, por isso, a nossa palestra ela gira em torno dessa perspectiva, que é a inclusão da pessoa com deficiência na igreja. E aí, para falar sobre isso, nós tomamos como base esse texto. Mas é claro que nunca dá tempo a gente falar tudo aquilo que a gente programou, mas eu trago aqui uma reflexão para a gente introduzir o assunto, que é: quando somos chamados, e é para todos nós, acredito que todos vocês têm um compromisso na igreja, e por isso estão aqui, seja na escola dominical, seja no departamento infantil, na liderança, para atender o nosso chamado e para melhorar o nosso chamado, nós precisamos entender isso. Quando somos chamados por Deus para o santo ministério, precisamos claramente ter certeza de nossa chamada e convicção dos projetos de Deus para alcançar as pessoas. Vale ressaltar que ao projeto de salvação do nosso Senhor, está muito claro, lá no projeto dele, está muito claro que este era um projeto que alcançaria a todos. E aí a gente vai refletir da seguinte forma: por que a igreja precisa falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência? Por quê? A escola já está falando sobre isso. Já existem algumas colunas, alguns jornais, alguém está escrevendo em algum lugar sobre isso. Por que a igreja tem que falar sobre isso?
todos os irmãos aqui são novos, mas eu sou de uma época em que eu vivi a minha vida toda, né, na igreja. Então eu alcancei ciclo de oração, onde chegava uma pessoa que às vezes não tinha o remédio, o dinheiro para comprar o remédio, às vezes não tinha se alimentado direito, e essa pessoa tinha um quadro de epilepsia, por exemplo, e chegava na igreja, tinha ataques epiléticos dentro da igreja, e juntava um grupo de irmãs e iam lá orar, colocava a mão, orava e expulsava o demônio. Quem nunca viu isso? Quem nunca teve essa experiência? Né? Dos mais antigos, claro que nós que já fizemos 15 anos, convivemos melhor com isso do que essa galera nova que está chegando. Mas eu cansei de ver isso, e isso sempre me incomodou. Então nós tínhamos um irmão muito pobrezinho, que ele não tinha condições de comprar remédio. Quem sabe, quem convive com pessoas assim, sabe quão caros são a medicação, né? Hoje já é mais tranquilo, a gente já tem como fazer um cadastro, ganhar essa medicação, solicitar ela em algum lugar. Hoje já é mais fácil, mas houve uma época que era muito difícil de nós encontrarmos essa medicação. Era muito caro, não tinha em todos os lugares, e aí os irmãos, infelizmente, passavam mal, caíam na rua, na igreja, em qualquer lugar. Isso era muito comum. Aí os irmãos iam lá, colocavam a mão e expulsavam o demônio porque aquela pessoa estava endemoniada. E ninguém nunca teve a preocupação de perguntar se aquela pessoa tinha comido naquele dia, se aquela pessoa tinha tomado a sua medicação. Por exemplo, eu sou professor, sou da área da educação, e nós estávamos com uma criança autista não verbal, né? Então, como ele não falava, ele não reclamava de nada. Estava lá, era um tempo frio, ele tinha sinusite, nós não sabíamos desse quadro da sinusite, a gente sabia que ele era autista, mas não sabíamos como estava a sua sinusite. E aí levamos ele para o andar de cima, que era onde ficava a quadra, para fazer um trabalho de educação física. E lá estava frio. Então, à medida que as crianças fossem se agitando, se movimentando, elas iam se aquecer, mas no entanto estava frio. E essa criança, que não era de interagir muito, ela ficou muito paradinha lá no canto dela, provavelmente já estava se sentindo mal, e de repente ela caiu ali e começou a convulsionar. E aí teve várias convulsões, uma atrás da outra, e nós ficamos apavorados com aquilo, né? Deixamos os alunos com o outro professor, pegamos aquela criança, colocamos no carro, saímos correndo ao encontro da mãe e para ir para o hospital. Quando chegou lá, depois de fazer algumas análises, o que levou aquelas convulsões? A infecção generalizada. A sua face estava tomada pela sinusite, e aí ele teve a convulsão. E veja bem, ele não era epilético, ele não tinha quadros de convulsão, não tinha nenhuma questão, mas por causa da infecção da sinusite na face, fez com que ele convulsionasse. Uma febre alta, uma infecção, qualquer coisa do tipo, pode levar uma pessoa que já é propensa a isso a convulsionar em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu nunca convencionei, mas na pandemia, na Covid, eu tive uma convulsão. A única da minha vida até então. Pois é. Então é comum. Qualquer um pode ter. E aí o que a gente faz? A gente junta e expulsa o demônio? Não tem como. Você precisa entender isso, que nem tudo é demônio. E aí, então pastor, você não acredita que o demônio pode ser utilizado? Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos crentes. Nós somos crentes em Cristo Jesus, somos pentecostais e sabemos que é perfeitamente possível. O diabo, ele quer uma porta de legalidade, ele quer um caminho. Se ele encontrar um caminho, ele vai manifestar. Mas isso pode ser em mim, pode ser em você, pode ser em qualquer pessoa. Se nós abrirmos brechas para o inimigo, ele vai se apoderar. Não é verdade? Ele vai se apoderar, independente de que isso venha por convulsão, epilepsia ou o que seja. Então nós precisamos entender essas questões. Então o texto, eu não quero me ater especificamente ao texto para depois ninguém dizer que eu estou forçando o texto. É só para a gente entender que Jesus tem uma preocupação com todos, com todas as pessoas, em qualquer situação. E aí, voltando à nossa pergunta reflexiva, por que a igreja precisa falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência? E veja, eu estou sendo muito enfático
na pessoa com deficiência. Eu não estou falando sobre outro tipo de inclusão. Eu estou falando da inclusão da pessoa com deficiência. E o que é deficiência? Vamos lá, vamos entender o que é deficiência. Nós temos deficiências que a gente já nasce com ela, né? Já nascemos com ela. Por exemplo, os transtornos, na maioria das vezes, nós já nascemos com ele. Um autista, ele já nasce autista. O TDAH, ele já nasce TDAH. Síndrome de Down, que é uma síndrome, já nasce também com uma síndrome de Down, que é a trissomia do par 21. Então nós temos 46 pares, né, geneticamente falando, e aí quando chega no par 21, ela tem uma bifurcação e cria-se uma trissomia. Então a deficiência é chamada também, além de síndrome de Down, por fazer referência a Down, que é a pessoa que descobriu a síndrome, ela também é chamada de trissomia do par 21. Porque o par 21 vinha lá e de repente houve uma bifurcação, em vez de 2 ficaram 3. Então, trissomia do par 21. Porque nesse caso, né, a pessoa já nasce, porque é lá quando está se formando, na gestação, que isso acontece. E entre outras. E tem também aquelas deficiências adquiridas. A pessoa que perdeu uma mão, a pessoa que perdeu uma perna, precisou amputar, a pessoa que teve um olho, perdeu um olho, enfim, nós temos vários casos de pessoas com deficiência. Por que precisamos falar sobre isso? Aqui, eu não sei se vai dar para os irmãos enxergarem bem, mas nós temos 3 recortes de jornais diferentes falando sobre o mesmo assunto e a mesma pessoa. Então vamos lá. Primeiro, aqui no cantinho, né? Aqui faz referência ao pastor. O pastor faz fala capacitista sobre autismo. Estava tendo o centenário das Assembleias de Deus em Belém, no Pará. E um dos pastores convidados em um dos congressos falou que antigamente não tinha casos de autismo. A gente não ouvia falar sobre isso. Mas hoje nós temos muitos casos de autistas na igreja. Aí ele explica. Infelizmente ele trouxe essa análise. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque muitas mulheres não estão vigiando e o diabo está visitando o ventre dessas mulheres. E aí as crianças estão nascendo defeituosas, com autismo. Então ele traz essa fala e o site UOL faz questão de mencionar isso. Depois nós temos aqui o Diário de Pernambuco falando também sobre o mesmo assunto, dizendo: pastor diz que autismo é causado pelo diabo visitando o ventre. Depois nós temos aqui também Poder 300 Graus. O diabo está visitando o ventre de grávidas, diz pastor sobre o assunto, sobre o autismo. São assuntos como esse que nos obrigam a falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E aí, irmãos, é porque esse pastor é ruim? É porque ele foi infeliz na sua fala? Porque ele quis fazer alusão ao diabo? Ele quis mal? Não, é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Nós crescemos ouvindo isso. Nós crescemos ouvindo que era o inimigo que fazia isso nas pessoas. Que doença é do diabo. E é claro que nós não estamos fazendo aqui apologia à doença. Pelo contrário, nós queremos que o Senhor nos cure de todas as doenças físicas, emocionais, espirituais, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser curados todos os dias. Mas nós aprendemos que a espiritualizar tudo e entregar algumas coisas na mão do diabo. Por exemplo, geralmente eu faço essa brincadeira com os instrumentos. Pode chegar uma criança autista aqui, extremamente sensível, e aí por causa do sensorial dessa criança, se a gente tocar a bateria ou a guitarra muito alto, ela pode ter crise e aí acaba o culto, né? Então a gente precisa de um abafador e coisa do tipo. Houve um tempo que esses instrumentos eram tudo do diabo. Quem é das antigas aí vai lembrar que a guitarra era uma associação ao rock, então era do diabo, não podia estar na igreja. A bateria é esse instrumento de macumba, não pode ficar na igreja. Então nós tínhamos essas associações que eram feitas não porque os nossos pais eram ruins, mas por ignorância mesmo, por falta de conhecimento.
do assunto. E graças a Deus isso foi trabalhado, eu brinco, né? Nós conseguimos tirar da mão do diabo alguns instrumentos, trazer para a igreja, e agora a gente precisa muitas vezes abrir mão de alguns em prol dos nossos irmãos autistas. Então, ainda seguindo a fala desse pastor, eu faço parte, eu sou coordenador do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, aqui em Nilópolis. E nós, por causa da fala desse homem, nós tivemos uma reunião em cadeia nacional com pessoas de Brasília, o nosso presidente é de Brasília, de São Paulo, da própria Belém, de vários estados, e eu fui convidado como um dos membros do Movimento Orgulho Autista Brasil e pastor, eu fui convidado para falar sobre o assunto, e quase que eu fui sacrificado lá, né? Porque eu trouxe a ideia de que esse irmão, de fato, ele não queria afrontar as pessoas, era falta de conhecimento. Então hoje nós damos graças a Deus, uma igreja abrir as portas da sua igreja para que alguém fale sobre a deficiência, né? Isso é um avanço muito grande, isso é uma bênção, porque nós não tínhamos isso. Eu congreguei numa igreja, né? Uma igreja muito bem conceituada, inclusive, onde uma irmã que não tem um olho, nasceu sem um olho, porém era professora, dirigia e dirige, né, até hoje, dirige muito bem. Ela era responsável pelo trabalho com os idosos, fazia um trabalho brilhante na igreja com os idosos. E quando o pastor assumiu a igreja, tirou ela da liderança, porque ele falou que era injusto. Isso era inconcebível, uma mulher deficiente trabalhando na igreja. Não podia trabalhar na igreja. Para ela trabalhar na igreja, Jesus tinha que curar ela. Olha o tamanho da ignorância das pessoas, irmãos. Né? Nós precisamos. E aí, depois da nossa fala, que também repercutiu em cadeia nacional, está gravada e tal, aí o pastor ele veio ao público, pediu desculpas. Hoje eu não sei como é que anda esse caso, não deu para acompanhar o desfecho disso, mas eu gosto de trazer isso para as minhas palestras. Por quê? Porque de vez em quando nós estamos cometendo falhas desse tipo. Às vezes chega uma pessoa, eu vejo muito isso, acompanho muito isso, chega uma pessoa na igreja e aí, esse irmão aí que é ceguinho, o irmão ceguinho que está aí do lado, né? O ceguinho tem nome. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, como é que eu devo chamar então o autista? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é procurar saber o nome dele. Chame pelo nome. Como é que eu devo falar com o cego? Pelo nome. Não sei se já aconteceu com os irmãos, mas às vezes a gente chega perto do cego e começa a falar bem alto, como se o cego fosse surdo, né? E aí, não, eu não sou surdo, eu sou só cego, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo gradativamente. Isso é uma reeducação mesmo, que nós precisamos, e principalmente quem está na frente, irmão. Nós que estamos na frente, a gente corre o risco de cometer mais erros. E nós precisamos se policiar o tempo todo, certo? Então ele veio a público e pediu desculpa pela sua fala. Mas esse não é um caso isolado. Nós temos outro caso, como esse caso aqui mesmo. Espírito maligno em fala capacitista, líder religioso diz que autismo não existe. Pastor da igreja Comunhão Cristã Aba foi alvo de críticas ao negar a existência do transtorno do espectro autista. É uma fala capacitista que nós, de vez em quando, nos pegamos falando. Na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha autismo. O autismo sempre existiu. Sempre existiu. Quem já ouviu falar do doido? O doido que vivia lá na rua, que jogava pedra nas pessoas, que às vezes tirava roupa na frente das pessoas, em público. Quem já ouviu? Ninguém nunca teve um encontro desse com um louco? Pois é, o doido. O antigo doido era um autista. Sem terapia e sem medicação, sem ajuda. A família muitas vezes não aguentava, não tinha como saber, não sabiam como lidar com aquela questão, e muitos deles iam para a rua, ou ficavam internados em hospícios, né?
em manicômios, isso aconteceu muito. Eram os autistas que estavam ali sem medicação e sem terapia. Só que nós não conhecíamos, nós não sabíamos. E aí a gente brincava e arrumava, criticava, zombava, prendia. Quando estava em muita crise, a polícia ia lá, o corpo de bombeiro, sei lá mais quem, pegava, levava para o hospício, a gente não via mais. Isso acontecia muito. E muitos pais escondiam dentro de casa. Muitos pais tinham vergonha. Então escondia dentro de casa e ficava lá a criança presa o resto da vida. Tinha pessoas, às vezes você chegava em casa, você só sabia que tinha uma pessoa ali se você demorasse naquela casa, porque você não sabia que tinha um outro filho ou alguém que estava ali escondido com uma deficiência. Mas sempre existiu. Só que com a lei antimanicomial, ela que vem tirar essas pessoas dos hospícios, né, e devolver para as suas famílias, mas agora com cuidado, com medicação, com terapia, aí a gente começa a ter um novo olhar sobre isso, né? Ainda fazendo uma análise aqui, outro caso, pastora causa indignação ao defender que amputados ou deficientes físicos sejam proibidos de pregar. E aí vem a fala dela, ou da reportagem, né? Uma pastora causou indignação ao afirmar que em sua igreja um amputado ou portador de necessidades especiais, é assim que alguns... Isso aqui é uma fala capacitista. Portador de necessidades especiais. Nós não portamos nada. Se eu sou portador dessa Bíblia. Eu posso ir para casa e deixar aqui, então eu deixei de portar. Eu posso deixar de portar uma deficiência? É impossível, né? Então, o termo portador de deficiência ou portador está errado. É uma fala capacitista. Mas vamos lá. E aí diz, né? Maria Luísa Piaquive, líder da Igreja de Deus, Ministério de Jesus Cristo Internacional, disse entender que não é certo que alguém que não tenha qualquer parte do corpo dirija a palavra de Deus à congregação. Na perspectiva dessa liderança, é como se... Não, essa pessoa não é salva. Se não fosse crente de fato, Deus curava ela. Seguindo, para a gente entender isso aqui, como é que nós vamos entender a questão das deficiências? O caminho, isso, até aqui foi reflexão, para a gente refletir sobre o assunto. E eu quero ser o mais didático possível para... Depois eu quero até um tempinho para a gente, quem tiver dúvida e tal. Mas eu quero ser o máximo didático que eu possa ser para que os irmãos entendam. Quando a gente vai trabalhar sobre esses assuntos, nós precisamos trabalhar aspectos da aprendizagem. Por exemplo, durante muito tempo, e aí eu sou da educação, acredito que aqui tenham outros irmãos que sejam da área da educação, quem nunca ouviu assuntos como, mas aquela pessoa não aprende. Ele não aprende matemática. Ele não aprende conjugar verbos. Ele não aprende, o cérebro dele não consegue produzir uma aprendizagem significativa. Hoje, as neurociências diz que todos esses conceitos estão equivocados. Que todo ser humano aprende. Todo mundo aprende. Por quê? Porque quem aprende é o cérebro. Se a pessoa tem cérebro, logo ela pode aprender. Para ela não aprender, ela não teria que ter cérebro. E se ela nascer sem cérebro, ela não sobrevive, ela morre. Então, se todo mundo tem cérebro, todo mundo pode aprender. Isso é um estudo das neurociências. E aí, a gente vai aprofundando isso. Alguns dos irmãos podem questionar, mas uma pessoa com paralisia cerebral. Existem vários casos de paralíticos, pessoas com paralisia cerebral, que cantam. Tem um rapaz que eu sigo no Instagram, que ele canta, já tem 22 anos, e canta muito bem. E canta perfeitamente bem. Então ele aprende a letra, aprende a música, ele aprende, ele conversa, ele tem toda uma questão que você ouvindo, e às vezes eu faço isso, eu gosto de levar para a gente ter um tempo maior para trabalhar o assunto, eu levo só a voz e mostro
para as crianças, para as pessoas com quem eu estou palestrando. E escuta aí, vamos ouvir. O que é que vocês acham? Que deficiência essa pessoa tem? Quando eu mostro uma pessoa na cadeira de roda, todo torto, por causa porque o cérebro comanda todo o corpo, então aquela paralisia no braço, a mão torta, os dedos fechados, a mão fechada, é porque o cérebro, ele comanda isso. Então, quando a pessoa vê aquilo tudo fechado, todo torto, eu não acredito que essa pessoa está contando. Não tem como. E isso é uma prova cabal, baseada na neurociência, de que todo mundo aprende. Todas as pessoas podem aprender. O que nós precisamos entender é que existem coisas que eu vou aprender de um jeito e a outra pessoa vai aprender de outro jeito. E isso acontece na igreja. Quantas vezes a gente fala na igreja um assunto, os irmãos vão para casa, um irmão crê que nós falamos batata, o outro não entendi abacaxi. Não foi batata, não entendi abacaxi. Porque eu entendo de um jeito e eu entendo do outro. Eu compreendo de uma forma, eu compreendo. A análise que nós fazemos, ela é diferenciada. No entanto, a aprendizagem, ela existe. E aí, para trabalhar esse assunto, eu trouxe aqui, a aprendizagem é um fenômeno complexo, visto que existem diversas teorias que definem seu conceito e seu funcionamento. De modo geral, as principais teorias da aprendizagem abordam 3 aspectos centrais: o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto psicomotor. Cognitivo, afetivo e psicomotor. Cognitivo trata-se do conjunto de habilidades mentais necessárias para a construção do conhecimento, como pensamento, raciocínio, memória, linguagem e abstração. O afetivo, a assimilação do conhecimento ocorre com base em experiências internas, como sensações de prazer, satisfação e bem-estar, relacionadas ao vínculo existente entre o objeto de estudo e o seu mediador. E o psicomotor envolve respostas musculares adquiridas através de treino e prática, utilizando a linguagem corporal como mediadora desse processo, para a gente entender melhor isso. Então, nós temos 3 áreas da nossa vida, do nosso cérebro, que vai trabalhar a questão da aprendizagem. A primeira é a cognitiva. A cognitiva, ela é responsável por todos os conceitos que eu vou criar, que eu vou introjetar, eu vou receber informação. Por exemplo, quando eu falo carro, automaticamente os irmãos que têm carro têm uma concepção de carro. Os irmãos que não têm carro têm outra concepção de carro. Por quê? Porque quem tem carro pensa no seu carro, ou pelo menos no que você gostaria de ter. Isso está atrelado ao seu cognitivo. É o cognitivo, por exemplo, que me dá condições de eu aprender o teorema de Pitágoras, por exemplo. É no meu cognitivo que eu vou desenvolver, por exemplo, hoje, infelizmente, existe uma coisa que está em desuso, fracassou muito, a questão da poesia. Mas, por exemplo, quando eu pego autores do classicismo, por exemplo, como João da Cruz e Souza, que ele fala, tem alguns textos dele que são assim, icônicos, tremendo. Como é que a pessoa conseguia pensar naquilo? Ele tem Violões Chorosos, quem nunca leu, leia Violões Chorosos, de João da Cruz e Souza. Que coisa linda! Como é que a pessoa teve a capacidade de criar aquilo? Isso está atrelado ao campo do cognitivo. Luiz Vaz de Camões, no século XV, no século XVI, ele estava atravessando o Atlântico em uma embarcação e no meio do Atlântico houve um naufrágio e ele perdeu a sua mulher. Luiz Vaz de Camões. Depois ele voltou ao lugar, e quando ele voltou ao lugar, ao revisitar aquele lugar, ele criou uma poesia para aquela mulher, um soneto para aquela mulher, que dizia assim: alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousas lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subistes, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já os olhos meus tão puro vistes. E se pode merecer-te alguma coisa da mágoa de perder-te, roga a Deus que os teus anos encurtou-te, que tão cedo daqui me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou.
Isso é lindo. Eu acho lindo. E aí, quando a gente começa a fazer uma análise, gente, que coisa linda, atrelada ao campo das cognições. Que fantástico o poder de criar as coisas. O professor Ariano Suassuna, já falecido, ele traz em uma de suas palestras, ele leva um prendedor de roupa. E ele fala assim, gente, que ideia fantástica que essa pessoa teve de criar. A gente não sabe até hoje quem foi que criou aquele trem, né? Mas alguém criou. E olha que coisa linda, que coisa impressionante. Parece que não tem valor nenhum, porque hoje cai, as mulheres jogam fora, chuta, deixa para lá, compra um novo, troca, né? Mas olha só, uma hastezinha de arame com 2 pedacinhos de madeira, e aí ele fala, né, falando sobre os seres vivos, os seres humanos, ele fala assim, nenhum macaco no mundo teria condição de fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque no ser humano existe uma fagulha de Deus dentro do ser humano, que é atrelado ao conhecimento, e isso está no campo, isso se manifesta onde? No campo cognitivo, no campo das cognições. Mas aí temos também a parte do afeto, que é aquilo que nos permite sentir coisas, porque a pessoa pode ser extremamente inteligente, ter uma abertura fenomenal no campo das cognições, mas ele não consegue amar, ele não consegue sentir prazer, para ele a vida é irrelevante, para ele tanto faz como tanto fez, é muito inteligente, mas não consegue sentir. Então o que é que me permite sentir prazer, ódio, raiva, né? O que é que me permite isso? São exatamente o campo da afetuosidade. E tem também o psicomotor. Por exemplo, quando eu mexo com esse lado, estou mexendo aqui com esse braço, com essa perna, eu estou trabalhando este lado do cérebro. Quando eu mexo com essa mão, eu estou trabalhando o outro lado do cérebro. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Por quê? É o cérebro pensar em abrir a mão, fechar, andar, gesticular, tudo isso está atrelado ao cérebro. Então a minha coordenação motora, é por isso que uma criança, todas as crianças, elas precisam andar, né, até o ano de idade. Elas precisam andar. Se elas não andarem até o ano de idade, precisamos rapidamente correr e pedir ajuda, porque ela pode estar desenvolvendo alguma questão ali motora. Falar, todas as crianças com até 2 anos e meio, no máximo 3 anos de idade, precisam estar falando tudo. Falando tudo. Se chegou a 3 anos, tem alguns pais que falam assim, mas ele tem um tio que falou tarde, porque a gente não quer aceitar. Ninguém planeja assim, eu vou casar, vou comprar uma casa, um apartamento em Copacabana, comprar um carro do ano e vou ter um filho autista. Ninguém projeta isso, ninguém agenda isso. Automaticamente, como nós não sonhamos com isso, nós não queremos o defeituoso, nós não queremos, quando acontece na nossa vida, a gente tende a ter uma resistência na aceitação. Negamos aquilo. E aí muitas crianças deixam de ser tratadas a tempo, inclusive perdendo as aquisições pedagógicas, a fase das aquisições pedagógicas, porque os pais negam, não querem aceitar que ele tem um filho com deficiência. Seguindo. E aí, não sei se está para os irmãos enxergar bem, mas olha só como é que isso acontece. No nosso cérebro acontece exatamente isso. Nós temos aqui os processos sociais de interação. Eu não conheço os irmãos aqui, eu conheci a irmã Andréia, porque eu fui fazer uma palestra na Estácio, e ela é aluna da Estácio, estava lá, então nós acabamos nos conhecendo. Mas eu não conheço os irmãos. Só que daqui pode sair grandes amizades, a gente pode criar vínculos. Então essas interações sociais que acontecem no campo de futebol, na igreja, na escola e em outros lugares, ela nos permite a estabelecer processos de interação. Esses processos de interação, eles criam no nosso cérebro processos mentais superiores. Eles nos levam a desenvolver processos mentais mais superiores. Por exemplo, eu conheço o presbítero Marcelo, né? Nós nos conhecemos já há alguns anos. Então, o fato de eu conhecê-lo faz parte da interação, das interações sociais.
Mas quando eu conheço o presbítero Marcelo, a ponto de gravar a data do seu aniversário e promover uma festa de surpresa para ele, isso está atrelado aos processos mentais superiores. Quando eu estabeleço ali no conhecimento de uma pessoa, conexões mais profundas, né? Depois desses processos mentais superiores, nós estabelecemos o pensamento, a linguagem e o comportamento volitivo, as vontades. Com o nosso pensamento, a nossa linguagem e os nossos comportamentos volitivos, nós podemos desenvolver partes mais aguçadas da socialização. E depois mediamos isso para os instrumentos e signos. Quando eu escrevo um e-mail, quando eu mando um e-mail, escrevo uma carta, crio algo, personalizo alguma coisa do irmão, dos irmãos, nós estamos o quê? Estamos fazendo com que tudo isso se transforme em instrumentos e signos, a ponto das pessoas representarem muito para a gente. Isso tudo é feito dentro do nosso cérebro. Mas como o cérebro aprende? Como que o cérebro aprende? Aí vem aqui, eu coloquei para a gente entender. O cérebro tem funções bem específicas e pode aprender de várias formas, como por exemplo, recepção, armazenamento, análise e saída. Isso aqui é um caminho, é um processo que o nosso cérebro faz. Então, professores de escola dominical, nós não podemos, professor nenhum, na verdade, líder nenhum, se nós trabalhamos com pessoas, se nós trabalhamos com o outro, com seres humanos, né, nós precisamos entender um pouco do que este ser humano com quem eu vou trabalhar pensa. Não são animais irracionais. Por exemplo, o cachorro, o gato, os animais de estimação que a gente tem em casa, a gente cria vínculos com eles se aproximam da gente. Então, de fato que algumas pessoas, quando estão tristes, o cachorro fica triste. O gato percebe, né? Vocês já perceberam isso? O que diferencia eles de nós é que nós não temos essa capacidade volitiva na qual o Espírito Santo se conecta conosco. Deus se conecta conosco. Os animais não, os animais eles têm. Eles pensam de outra forma, eles agem de outra forma. E aí, quando eu vou trabalhar com esse ser humano, seja na minha aula de escola dominical, seja numa palestra como essa, eu preciso entender que para eu conquistar você, para que eu conquiste o meu público, para que eu traga o meu público para mim, eu preciso entender pelo menos o mínimo possível de cérebro, de como que esse cérebro aprende. Se não tiver troca, se não tiver interação, se não tiver essa relação entre quem está ministrando e quem está recebendo, esse conteúdo que está sendo ministrado, ele se perde. Ele se perde. Então eu preciso entender como é que o cérebro aprende. Aí na sala de aula chega uma criança para a gente com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Primeira recomendação, aqui, para congregar aqui nessa igreja, ele teria muita dificuldade. A igreja toda, né, de vidro, e automaticamente a gente percebe quem passa lá fora. Isso para o TDAH é terrível. Por quê? Porque ele está aqui, mas ele está vendo tudo que está acontecendo ao redor. Na sala de aula eles vêm para frente, eles não podem ficar perto da janela, eles não podem ficar na direção da porta. Toda hora o professor tem que bater na mesa, chamar a atenção de alguma forma, falar no nome dele, que é para despertá-lo. Por quê? Porque ele se perde muito facilmente. Isso é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas nós temos, por exemplo, uma outra deficiência que é o DPAC, que é um distúrbio, ou DPAC, né? Transtorno do processamento auditivo central, que é aquela pessoa que você fala, não sei se já tiveram essa experiência, mas tem pessoa que você fala uma vez, duas vezes, três vezes, e parece que ele não entende o que você está falando. Ele até concorda, porque ele fica com vergonha, ele fica constrangido, mas ele não entende o que você fala. Você fala uma vez, duas vezes, três vezes, ele não consegue entender, essa pessoa não consegue entender. Ela pode ter um transtorno do processamento auditivo central. O que é que acontece? Eu falo, quando eu falo, eu emito um som, a pessoa ouve, escuta, mas esse som,
que entra aqui no ouvido e caminha para o cérebro para ser decodificado, antes de chegar lá ele se perde. E você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por que essa criança não aprende? Por que ela não desenvolve? Por que ela não troca? Por que ela não interage? Parece que ela está quietinha olhando para você, parece que ela está aprendendo tudo, mas ela não está aprendendo nada. Por quê? Porque se perdeu. E aí eu preciso ter técnicas para trabalhar com essas pessoas para que elas não percam tanto. Aí, como é que isso acontece? Primeiro, este cérebro recebe informação através dos sentidos. É o que a gente chama de recepção. Então, quando eu estou falando aqui para os irmãos, através dos sentidos, da audição, os irmãos estão recebendo. Então, isso é recepção. Em seguida, guardar para acessá-la no futuro mais próximo. É o que nós chamamos de armazenamento. Então, tem coisas que eu vou falar aqui, claro que vai se perder, mas tem outras coisas que eu vou falar aqui que quando os irmãos estiverem dando aula lá no Ministério Infantil ou lá na escola dominical, os irmãos vão lembrar, o pastor Leonardo falou naquele dia da palestra sobre isso aqui. Então você guardou, armazenou para usar no momento oportuno. E temos também, depois, a categorização disso, essas informações, para saber se elas têm algum sentido. É a análise. Por exemplo, não é porque eu estou dizendo para os irmãos que o autismo é uma deficiência, que os irmãos vão simplesmente aceitar isso e ir para casa, a partir de hoje, divulgando para todas as pessoas que o autismo é uma deficiência. Baseado em quê? Só no que eu falei? Não, os irmãos vão fazer uma análise. Será que o pastor Leonardo falou certo? Será que realmente isso? Aí vai lá, vamos procurar os aspectos legais. E aí vai se deparar com a lei 12.764, a lei Berenice Piana, que diz que o autismo, a partir de 2012, passa a ser classificado como deficiência. Então, os irmãos vão fazer uma análise. Então, nós temos a recepção, que é quando você recebe o conteúdo, o armazenamento, que é quando você guarda para usar no momento oportuno, a análise, que é para ver se isso condiz com a realidade ou não, e depois a saída, que é quando você usa isso em algum lugar. E aí isso sai por meio do escrito, pela linguagem verbalizada, ou de qualquer outra forma. Amém? Amém. Está todo mundo aí comigo? Amém. Amém. E aí vamos entender um pouquinho disso? O nosso cérebro é mais ou menos assim. E aí está essa parte colorida justamente para separar mesmo, para a gente entender melhor. Nós temos o que nós chamamos de lobos, né? O lobo frontal, o lobo temporal, né? No caso aqui são lobos, porque nós temos duas têmporas, o lobo parietal, o lobo occipital, que são responsáveis pelo processo de aprendizagem. Por exemplo, como eu tenho uma cabeça grande e os irmãos conseguem enxergar de longe, então eu vou usar a minha própria cabeça. Vamos lá. Aqui na frente eu tenho o lobo frontal. O lobo frontal ele é responsável por decisão, atenção, tomada de decisão, atenção e concentração. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer coisa que jogar no irmão, automaticamente ele vai se armar para receber aquilo que eu estou jogando. Atenção, concentração, tomada de decisão. Isso está relacionado ao lobo frontal. Essa parte aqui da frente fica aqui na nossa testa. Mas nós temos também, além do frontal, nós temos a parte de trás, que é o occipital. Ele é responsável, por exemplo, pela visão. Não sei se aqui tem alguém da área das ciências, mas da biologia, da ciência, como é que funciona isso? Quando nós olhamos, eu olho daqui para os irmãos olham para mim, na ótica isso aparece como virado de ponta cabeça e tudo em preto e branco. Essa área chamada de lobo occipital, ele é responsável por ordenar essa visão e dar cores, dar sentido a essa visão. Tanto é que se eu tiver uma falha no lobo occipital, eu vou desenvolver um problema de visão chamado de daltônico. Já ouviram falar disso? Pessoas que olham, não, ele veio de outra cor. Isso é um defeito que está ligado a essa área do lobo occipital. Aí os irmãos podem pensar assim, e o cérebro? Como é que funciona no cérebro?
partir de hoje, vamos fazer um teste. Todas as pessoas aqui na igreja têm cegas? Tem. Total e parcial. Total, né? Tem também, né? A maioria das pessoas que são cegas total, né? Cego mesmo, eles, principalmente aqueles que nunca viram, porque tem pessoas que já nasceram cegas, então esses nunca viram. Tudo para eles é através do raciocínio lógico matemático. Essas pessoas têm uma facilidade imensa, porque eles calculam o espaço onde eles circulam, onde eles transitam, e a vida dele é toda pautada na matemática. Então ele começa a aguçar, a desenvolver de forma muito mais propensa o raciocínio lógico matemático. É incrível. Eles têm uma facilidade enorme para resolver cálculos matemáticos. Por quê? Porque aquilo que seria desenvolvido para a visão, já que eles não têm a visão, eles aguçam em outra área. No caso deles, no raciocínio lógico matemático. E aí nós temos aqui dos lados os lobos parietais, né? Ou melhor, temporais, que estão ligados à têmpora. Eles são responsáveis pelo processamento auditivo central. Já expliquei para os irmãos que uma criança, um aluno, uma pessoa, um ouvinte que tem o TEPAC, por exemplo, o TEPAC, o transtorno do processamento auditivo central, ele não consegue receber essa informação de forma adequada, porque ele escuta uma coisa, mas quando essa informação chega no cérebro, ela já se perdeu e chega deformada. A troca das sinapses, elas são comprometidas nesse caso. E nós temos aqui em cima o parietal, o lobo parietal, que é responsável pelos órgãos do sentido, tato, olfato, paladar, visão, tudo isso é ligado ao lobo parietal. E isso é interessante, é claro. Nós vamos sair daqui biólogos, nós vamos sair daqui médicos, cientistas, neurocientistas, neurologistas, psiquiatras. Claro que não. Mas como professor, eu preciso pelo menos entender isso. Porque se eu estou falando com um aluno, se eu estou falando com uma pessoa várias vezes, e a pessoa não consegue, parece que ela não está me ouvindo, sendo que ela não é surda, ela fez lá o teste da orelhinha, e deu que ela não é surda, então ela pode ter um TEPAC, um transtorno do processamento auditivo central. Se essa pessoa não consegue tomar decisão em nada, é uma pessoa que não consegue ser autônoma, não consegue ser independente, talvez ela tenha um transtorno aqui, no lobo frontal. E aí compromete a ação, decisão, concentração, tomada de decisão, tudo isso acaba sendo comprometido. Então, os irmãos busquem informações sobre isso, porque isso vai lhe ajudar muito a entender porque que o seu aluno de escola dominical não se desenvolve. Aí a gente chega, por exemplo, tem pessoas que estão na escola dominical há pelo menos 300 anos. Os irmãos aqui recebem a revista dos irmãos são da CPAD também, né? E aí na CPAD a gente tem uma lógica que acontece da seguinte forma: tem uma equipe pedagógica, uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, na verdade, que se encarrega de compor aquelas revistas. Então, alguns temas, eles voltam, eles são repetidos. Já observaram isso? Eles são repetidos. Só que eles vêm com uma nova roupagem, com novas informações, mas são repetidos. A pessoa está na igreja há 300 anos. Aquilo já repetiu não sei quantas vezes. E ele não consegue entender, por exemplo, o que é salvação. Será que não tem uma questão aí que precisa ser analisada? Eu não venho aqui trazer deficiência para ninguém não, tá? É só para a gente pensar. Por quê? Porque às vezes o seu aluno está lá, você está se matando literalmente para dar o melhor de si, prepara aquela aula, faz aquele planejamento maravilhoso e você não consegue executar porque parece que os alunos não estão nem aí. E é claro que hoje nós temos várias outras nuances que acabam interferindo nesse processo. Por exemplo, trabalhar com criança hoje é muito difícil. Por quê? Por causa do uso excessivo de telas. Então muitas crianças estão indo ao médico e estão voltando de lá com laudo de TDAH, quando na verdade não é TDAH, é uso excessivo de telas. O que é que eu faço para esse menino ficar quieto? Entrega o celular para ele. Entrega o celular. Tem gente que faz isso na igreja, eu sei que aqui não tem, por isso eu fico mais tranquilo para falar, mas tem
Ah, não quer ficar quieto, toma aqui o celular. Enquanto a mamãe cultua, você fica aí com o celular. O que fazer? Vem para cá. Passou. Aqui para a gente entender melhor. Compreendendo, você me ajuda no horário? Porque, tá? Eu me perco, eles não sabem, me ajuda. Compreendendo a neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar sobre neuroplasticidade? Quem já ouviu falar sobre esse palavrão? Neuroplasticidade. Se nunca ouviram falar sobre isso? Tá bom, então vamos lá, vamos entender um pouco disso aqui. Compreendendo a neuroplasticidade e os avanços das neurociências. As neurociências é um grupo de ciências, por isso que está no plural, que se debruçam sobre o estudo da mente. E aí eles desenvolveram uma metodologia para entender a questão da neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, ou ainda plasticidade neural ou neuronal, porque pode aparecer de várias formas. Você pode se deparar com um artigo onde ele vai aparecer como plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, ou plasticidade neural, ou neuronal. Pode acontecer. É um tema guarda-chuva que descreve a excepcional capacidade de mudança do cérebro. Tal plasticidade do cérebro humano é evidente em vários níveis, desde o molecular até o comportamental. A neuroplasticidade pode ser estrutural e funcional, ou estrutural ou funcional. A estrutural se refere às mudanças físicas no sistema nervoso central, como o volume de matéria cerebral e o número de detritos. A plasticidade funcional refere-se a mudanças nas interações entre os neurônios, como a força das vias neurais, para entendermos qual é a relação existente entre o sistema nervoso central e a aprendizagem, partindo do princípio de que toda criança pode aprender, uma vez que quem aprendeu o cérebro, e se a criança tem cérebro, como eu já expliquei para os irmãos, então todas elas podem, ou todo mundo pode aprender. Então, só para a gente entender um pouco disso aqui. Todos nós, já adultos aqui, e eu posso falar todos mesmo, não lembramos, por exemplo, da época em que nós usávamos fraldas. Ou tem alguém que consegue se lembrar disso? A gente não lembra. A gente não lembra de como é que a gente começou a falar. Lembramos? Hoje nós falamos. Ponto. Nós não lembramos dos nossos primeiros passos, como foi que a gente aprendeu a andar. No dia que a mamãe foi nos buscar no hospital, foi dar a luz lá no hospital e o papai foi nos buscar no outro dia junto com a mamãe, nós não lembramos dessas informações. Por quê? Porque existe um processo chamado de poda neural, que é o que nós vamos ver aqui para frente. Poda neural, ela se dá da seguinte forma. O cérebro, já viu aquelas plantas que elas, com o tempo, elas precisam ser podadas, literalmente. Aquelas folhas secas, aquelas folhas ruins, aquelas folhas estragadas, elas precisam ser arrancadas, tiradas, para que nasçam folhas novas. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, quando a criança ela completa 1 ano de idade, acontece a primeira poda neural. Hoje a criança fez 1 ano. Amanhã tem 1 ano e 1 dia. Amanhã essa criança não lembra mais de nada do passado. Desse passado de 1 ano dela. Porque essa poda neural ela vai se encarregar de tirar aquelas informações que para o cérebro é irrelevante e se abrir para novas possibilidades. Isso acontece de novo na adolescência. Na adolescência tudo muda, né? O corpo, a mão, as orelhas, a cabeça, tudo, o cérebro também muda. E aí ele tem outro período, outro processo de poda neural. Depois, a partir da adolescência, essa poda neural, ela não acontece mais com frequência. Ela vai acontecendo, mas de forma muito esporádica e com uma memória de curto prazo, para que a gente não perca o nosso desenvolvimento como ser humano. Agora a gente precisa criar raízes, se estruturar, para a partir de agora estabelecer uma conexão com o mundo real. Até então, nós não precisávamos, né?
Já pensou? Se não esquecer de pagar conta de luz, conta de água, esquecer de fazer compra, esquecer de trabalhar, e não pode mais esquecer. Chega um momento que a gente não pode mais esquecer nada, né? O momento de poda neural acabou, mas em um ano e na adolescência, essa poda neural acontece com muita frequência. Com muita frequência. Por exemplo, eu consigo lembrar de coisas que aconteceram na minha vida quando eu tinha 5, 6 anos, que marcaram muito. E isso ficou gravado no meu cérebro. Não tem como esquecer, não tem como apagar da minha mente isso, porque marcou. Mesmo tendo a poda neural lá na adolescência, isso marcou. A gente vai guardando somente aquilo que é relevante. Aí depois vem a pandemia, bagunça todo mundo e a gente começa a esquecer tudo de novo, né? Quem é que não tem um esquecimento oriundo da pandemia? Eu acho que todos nós, né? Que já fizemos 15 anos e tivemos a Covid. Bem, aí a poda neural, esse processo de poda neural, nós chamamos de neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de esquecer aquilo que é irrelevante ou aquilo que não faz sentido, que não precisa ficar guardado para ocupando espaço, e abrir-se para novas possibilidades. Por exemplo, isso se dá na área espiritual. Quem nunca ouviu falar de alguém, em alguns casos excepcionais, que a pessoa fala assim: olha só, perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço nunca o que o irmão fulano fez comigo. É como se eu pegasse uma gaveta especial e guardasse lá a minha mágoa, o meu rancor, e dissesse: não, eu não vou dar fim a isso, porque a qualquer hora eu vou precisar. O meu sogro fazia muito isso, ele pegava uns parafusos, umas coisas velhas e falava: não, a gente não pode dar fim, porque vai que precisa, se precisar eu tenho um parafuso. E aí guardava aquilo que ficava lá. Quando ele morreu, a gente teve que fazer uma faxina na casa, porque o que tinha de parafuso e coisa velha guardada, que ele guardou a vida toda e nunca precisou utilizar, a gente faz isso. A mesma coisa a gente guarda mágoas, ressentimento, ira. A gente guarda isso. E aí a minha oração é que o Espírito Santo ele venha sobre nós nesta noite e arranque de nós, esvazie essa gaveta, para que venham coisas boas, para que entre coisas boas nessa gaveta. Vamos guardar aquilo que é bom. Paulo diz assim: irmão, tudo que é bom, de boa fama, que é agradável, que é perfeito, isso a gente precisa guardar. Agora, o que não presta, o que vai nos fazer mal, o que vai nos adoecer a alma, isso a gente precisa tirar da nossa gaveta, a gente precisa jogar isso fora. Fechando parênteses, que eu não estou pregando, quero voltar aqui para a nossa palestra. Então a poda neural ela é isso, né? É a capacidade que o cérebro humano tem de descartar aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não é interessante, e trazer ou abrir-se a novas perspectivas, a novas possibilidades. Os irmãos entenderam? E aí vamos falar da conclusão. Quantos tempos nós temos? 25. Ok. Fala sobre inclusão. O que é inclusão? Que eu estou falando sobre inclusão desde o começo, mas precisamos estabelecer um conceito para que fique mais claro para a gente. O que é inclusão? É um movimento que pretende modificar a maneira de pensar sobre a pessoa com deficiência e de propor mudanças em relação à oferta de serviço em todos os aspectos sociais, de maneira que suas demandas, como igrejas, por exemplo, sejam atendidas. Eu tenho uma criança com deficiência, um filho com deficiência. Eu não posso trazer para a igreja, eu levo para tudo que é canto. Eu levo para o hospital, eu vou fazer compra, eu levo. Eu vou na praia, para tudo que é canto eu levo. Mas para a igreja eu não posso trazer. Por que eu não posso trazer? Porque a igreja não está preparada para receber. E pasmem, senhores, não estamos mesmo. Nós não estamos prontos para receber. Assim como o pai, a mãe, não estava pronto para receber um filho deficiente, nós, como igreja, não estamos prontos. A escola não está pronta para receber. A gente vai fazer o quê? Vai sacrificar? Vai levar lá para o monte e oferecer em holocausto? Ele não pode
acontecia o processo de inclusão na Grécia Antiga, por exemplo. Os irmãos sabem muito bem que a Grécia era dividida em espartanos e atenienses, né? Os atenienses eram o pessoal da música, o pessoal da poesia, o pessoal das artes, e os espartanos eram o pessoal da guerra. Então todo mundo que nascia ali, se tivesse uma deficiência no cognitivo, ela não ia poder se desenvolver para a questão das poesias, para a questão das letras, do conhecimento. Então essa pessoa não servia. Se fosse em Esparta, elas não poderiam servir, por exemplo, para a guerra. Como é que você vai colocar uma pessoa na guerra para guerrear no exército, faltando um braço, faltando um olho? Como você vai fazer isso? Então o que é que os gregos faziam? Eles jogavam essas crianças, quando nasciam, de um penhasco, e lá as feras comiam. Era assim que resolvia o problema. Vamos resolver isso? Essa criança nasceu defeituosa, jogava lá no penhasco e se acabava por ali. O Império Romano, a coisa muda. O Império Romano fala, não é muito sofrimento fazer isso. Não vamos fazer isso não. Vamos mudar a estratégia. Ele faz o seguinte: nasceu deficiente, a gente queima. Aí fazia uma fogueira e queimava. Aí porque acaba logo o sofrimento de uma vez. Sabe quando é que o termo inclusão vai começar a aparecer? Depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a resgatar pessoas que voltavam da guerra mutiladas, faltando o olho, faltando o braço, faltando perna, com questões, né? Às vezes explodiu uma granada muito perto, então a pessoa entrava em surto psicótico. E aí, os Estados Unidos falam assim: olha só, esses soldados, eles resistiram bravamente, eles trabalharam até o fim. Nós não podemos ser injustos com eles. Vamos pensar na forma de trazê-los para o contexto social. E aí é baseado nisso que surge a ideia de inclusão da pessoa com deficiência. Lá no início da nossa fala, eu falei para os irmãos sobre o autismo, né? Do autismo ser considerado como deficiência. Quando é que o autismo vai ser considerado como deficiência? Em 2012. Olha como tudo é recente para a gente. Então é claro que nós não estamos prontos para receber esse povo. Nós não estamos prontos. Em 2012, uma mulher chamada Berenice Viano, ela daqui de Itaguaí, eu sempre confundo se é Itaboraí ou é Itaguaí, né? E aí, como eu faço a cola e esqueço de trazer a cola, então não me lembro se é Itaguaí ou se é Itaboraí. Esses dois nomes aí, de origem indígena, eles me confundem. E eu não sou do Rio, então acabo desconhecendo um pouco esses lugares. Na verdade, eu não conheço os lugares. Mas a Berenice Viano, ela tinha um filho doido, né? Era esse o termo, doido, louco, era esse o termo que era usado. E ela busca ajuda, por ser uma mulher bem influente na sociedade na qual estava inserida. Ela começa a buscar ajuda médica, mas ninguém consegue resolver o problema dela. E ela tinha poder aquisitivo, né, melhor, foi para os Estados Unidos estudar. E lá nos Estados Unidos ela se deparou com a causa do transtorno do espectro autista. E aí levou o filho, fez uma série de processos de acompanhamento, de tratamento e tal, e retornou para o Brasil com a ideia de trazer para o Brasil o conhecimento e a conscientização acerca dessa deficiência. Por quê? Essas pessoas não recebiam o BPC, o benefício de prestação continuada, o LOAS. Eles não recebiam, porque eles não eram deficientes. Quem era considerado deficiente? O cego. A pessoa faltava um braço, faltava uma perna, essa pessoa era considerada deficiente. As deficiências físicas, as deficiências cognitivas e os transtornos globais do desenvolvimento não era tido como deficiência. Então as mães não podiam dar aos seus filhos uma condição melhorada de vida, dando medicamento adequado, fazendo consultas especializadas, porque não tinha recurso. E aí a Berenice Viano, ela vai brigar, ela vai lutar no Senado, e aí no apagar das luzes, em 2012, consegue-se estabelecer os deputados, os senadores, e passam nas duas casas, né,
lá em Brasília, passa nas duas casas. Nós temos lá em Brasília, os irmãos conhecem muito bem, aquelas duas, já viram, que tem uma bola partida ao meio. E aí tem uma parte de boca para cima e uma parte de boca para baixo. Os irmãos sabem o que aquilo significa? Isso é um poder de representatividade muito extraordinário que a gente precisa saber. Por exemplo, aquela parte de boca para cima é o povo, representa o povo pedindo suporte e apoio do Estado. E a parte de boca para baixo é o Estado dando esse suporte que o povo precisa. Representa ali a população que confiaram ao Estado as suas necessidades e o Estado que, por sua vez, corresponde. Isso é a teoria, tá? Era para ser assim. O que mudou, não vamos aqui entrar no mérito porque não compete, mas a lógica era essa. Então, sempre que os irmãos verem as duas conchas, né, uma virada e outra para cima, de boca para cima e de boca para baixo, a de boca para cima representa o povo pedindo ao Estado que olhe por eles, e a de boca para baixo representa o Estado amparando, protegendo, cuidando do povo, né? Quanto ao funcionamento disso, a gente conversa em outro momento. E aí, a seguir, eu trago a seguinte imagem para a gente pensar sobre a inclusão. Olhando para essas imagens, nós temos aqui o conceito de igualdade, na primeira imagem, e o conceito de equidade. Quando eu falo em igualdade, porque durante muito tempo se pensou nisso, não, olha só, aqui nós somos todos iguais. Será? Será que nós somos todos iguais? Será que nós temos as mesmas capacidades de desenvolvimento? Será que nós aprendemos no mesmo tempo? Tem assunto que o pastor Gustavo vai pegar e vai destrinchar de uma maneira que o Marcelo vai entender. Eu estou usando o nome deles porque eu conheço os nomes, né? Mas que eu não vou entender. Eu vou precisar que o senhor fale de novo. Então nós não somos iguais. O corpo de Cristo só passa a ser corpo de Cristo exatamente por isso. Porque se todo mundo fosse olho, seria um corpo defeituoso, monstrificado. Então aqui tem gente preta, tem gente branca, tem gente asiática, tem gente baixa, tem gente alta, tem gente gorda, tem gente magra, tem todo tipo de gente. Não é? E tem gente com deficiências em várias áreas. E isso serve para que nós entendamos que há uma necessidade de complementação entre nós. Então, essa ideia de que somos todos iguais, ou de que precisamos correr em busca da igualdade, é uma falácia. Por quê? Se nós estivermos lutando por igualdade, aqui, cada um das crianças receberam um banquinho. O preto, ele não precisava. Ele é alto, ele não precisava do banquinho. O amarelo precisa, mas o azul, ele tem uma necessidade maior, ele é menor. Ah, mas eu tenho igualdade para todo mundo, não vem reclamar comigo. Eu tenho um banquinho para cada um deles. O que é que eles vão fazer não me interessa. Isso é o conceito de igualdade. Mas quando eu substituo igualdade por equidade, aí eu entendo que aquele que precisa mais de uma condição melhor para se desenvolver, é o meu dever dar essa condição a ele. Então o preto não precisava de 2 banquinhos, mas o azul ele precisava de 2 banquinhos. E se brincar com os 2 banquinhos, ele ainda não alcança na vitória dele, né? Então o que eu preciso trabalhar na igreja? E em todos os outros ambientes da minha vida, na família, dentro de casa, na escola, onde eu estiver, eu preciso dar às pessoas condições para que elas se desenvolvam de acordo com as suas necessidades. Outro conceito de igualdade, vamos lá. Hoje o governo resolveu entregar uma cesta de alimento para todos os moradores. Então todos os moradores de Mesquita, do Rio de Janeiro, têm direito ainda até a praça a pegar lá com o governo uma cesta de alimentos. Isso é igualdade?
precisa, vai lá e pega. E tem pessoas que moram de rua, por exemplo, que a gente não vai deixar nem se aproximar, porque está fedendo, mal cheiroso. Isso não é igualdade. Igualdade é quando eu olho para as necessidades das pessoas e trabalho em cima dessas necessidades. Amém. Aí, o conceito de igualdade é substituído pelo conceito de equidade. Amém? Correto. E aí seguimos. Eu não consigo ler, por isso que eu estou lendo aqui. Desculpe estar me virando o tempo todo, mas aqui fica melhor para mim. Por que devemos trabalhar a inclusão na igreja? A Bíblia nos ensina o seguinte. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Como foi que Cristo nos recebeu? Eu sei que tem pessoas aqui que são maravilhosas, que são muito boas. E aí Cristo podia receber perfeitamente. Mas, irmãos, eu não conheço. E eu sei que eu não merecia estar aqui. Mas Ele me recebeu também. Então isso é um modelo maior. Cristo é o nosso modelo maior de receber, de recepção dos nossos irmãos, de olhar para as necessidades dos nossos irmãos. E ali aquela referência, né? Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então não importa qual a deficiência, qual o problema que a pessoa tenha, ela vindo a Cristo, Cristo não rejeita. Em Cristo tem lugar para todos. Por que na igreja, que nós dizemos que é a casa do Senhor, não tem lugar para todos? Precisa ter. E aí as pessoas falam assim, olha só, mas não chega autista aqui. Não chega, o irmão já falou que tem 2 pessoas cegas aqui. Mas não chega pessoas cegas, não chegam pessoas surdas. Sabe por que elas não chegam? Porque a igreja não tem lugar para acolher. A gente tem, e aí, olha, fazendo uma análise rápida da igreja. Hoje a gente já tem igrejas mais modernas, com rampa e tudo. Mas o conceito de igreja há 30 anos passado, como é que era? Escadarias, sem acessibilidade alguma. Como é que o cadeirante vai? E aí não tem coisa pior para um cego, para um cadeirante, de que ele ser arrastado por outra pessoa, carregado por outra pessoa. Eu preciso promover a acessibilidade. Eu preciso olhar para a minha igreja e dizer, não, aqui eu preciso de uma rampa, aqui eu preciso de um acesso para que essas pessoas consigam transitar livremente, sem precisar estar pendurado em alguém. Porque às vezes, na tentativa de incluir, eu acabo excluindo ainda mais. Então preciso ter cuidado com isso. E aí, a igreja é acessibilidade. Para a gente entender, a lei da LBI, a lei brasileira de inclusão, né? A lei 13.146 de 2015, ela vai dizer o que é considerado uma pessoa com deficiência. Para que os irmãos não fiquem, mas o que é uma pessoa com deficiência? O que é uma pessoa com deficiência? Aí a lei brasileira de inclusão, a LBI, ela diz o seguinte: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se eu tenho um lugar onde o Joãozinho pode entrar porque ele consegue andar, mas a Mariazinha não consegue entrar porque não consegue andar, se tem essa barreira, logo eu estou diante de um quadro de deficiência. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai nos assegurar isso. Outra lei, né, que está lá no nosso anúncio, que nós trabalharíamos aspectos legais, outra lei é a lei gremistiana, que eu já trouxe aqui para os irmãos, que é a Lei 12.164 de 2012, né, que ela vai especificamente dizer quem é, como é que essa criança autista, e aí essa lei é especificamente do autismo, como é que ela vai ter direito a ser considerada uma pessoa com deficiência. Olha só, até para ser uma pessoa com deficiência, precisou se lutar. Porque eles não eram pessoas com deficiência. Como eles não eram pessoas com deficiência, então eles não tinham direito a nada. E aí agora, se você for nos mercados, nos shoppings, você já vai ver que lá tem um lugar especificamente para as pessoas autistas também, porque elas são consideradas pessoas com deficiência.
Então a lei vai dizer o seguinte: faço saber, isso aqui é a fala da Dilma, né? Foi ela que elaborou, era no governo dela isso. Faço saber que o governo nacional, que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para a sua consecução. Inciso 1º. Para os efeitos desta lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 e 2. E aí continua ela dizendo, né? 1. Deficiência persistente e clinicamente significativa, ou seja, eu não tiro o autismo para viajar. Ah, não, essa semana é recesso, é férias, então eu vou viajar e vou deixar o autismo em casa. 5 minutos? Eu não consigo deixar esse autismo em casa, porque ele faz parte de mim. Então, logo é uma deficiência persistente. Clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para a interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Por exemplo, é muito difícil alguns autistas olhar nos olhos, ter interação social. Muitos deles fazem muitas estereotipias, seja nas mãos, seja nos pés. Alguns se batem, se automutilam. Então, é uma deficiência que ela pode estar desenvolvida em maior ou em menor grau. Por isso que existe, embora os planos de saúde estejam lutando contra isso, mas existem os níveis de suporte, que é o nível de suporte 1, leve, moderado e severo. Antigamente chamava de leve, moderado e severo. Depois passou para nível de suporte. Nível de suporte 1 era o que era considerado leve. Nível de suporte 2, o que é considerado moderado. E nível de suporte 3, o considerado severo. Só que, por exemplo, como diagnosticar isso? O leve, ou o nível de suporte 1, era aqueles que se desenvolvem normalmente, que têm autonomia. Então ele faz uma terapia ali, outra lá, e segue sua vida normal. Eles trabalham, eles estudam, se formam, se desenvolvem, casam. Seria o nível de suporte 1. Nível de suporte 2 é aquele que, na maioria dos casos, depende de terapias e de medicação para se autorregular. Então, se tirar terapia, se tirar medicação, ele entra em crise. Nível de suporte 2. O nível de suporte 3 são aqueles que vêm acompanhados das seguintes comorbidades: deficiência intelectual e também não verbalizam. Então, na maioria dos casos, esse nível de suporte 3, eles não verbalizam, não socializam, não interagem e apresentam inúmeras estereotipias. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, inserções de atividades manifestadas por comportamento, enfim, isso é a questão do autismo em níveis, né? E aí, veja bem, nós estamos falando apenas do autismo. Se nós fôssemos falar de algumas deficiências, somente síndromes, em 2019, no censo de 2019, existia cerca de 150 síndromes catalogadas. Então, existe uma infinidade. A gente conhece a síndrome de Down, né? Mas existem muitas outras. E todas elas têm essa comorbidade. Por exemplo, ninguém nunca ouviu dizer em lugar nenhum que uma pessoa morreu porque tinha síndrome de Down. Síndrome de Down não mata. Mas os irmãos conhecem alguém aqui com 70 ou 80 anos com síndrome de Down? Elas morrem cedo. Por quê? Porque essa deficiência ela traz consigo algumas comorbidades, seja renal, seja no estômago, cardíaco, em várias áreas. E aí essas comorbidades acabam matando a pessoa com síndrome de Down, né? E aí muitos deles não conseguem viver por muito tempo. Para a gente encerrar, claro que o assunto é inesgotável, então não tem como fechar o raciocínio totalmente, mas para a gente, pelo menos, estabelecer um raciocínio acerca disso. A inclusão, isso precisa ficar conosco. A inclusão na igreja não é apenas uma responsabilidade social. Porque para incluir na igreja, o McDonald's já colocou lá pessoas com deficiência para trabalhar. Então a igreja tem que fazer também, porque é um comportamento social. Não, é mais do que isso. É um reflexo do amor e da graça de Cristo que acolhe todas as pessoas que necessitam. Aleluia! Acolher não é só um comportamento social.
é o reflexo da glória de Deus em nossas vidas. Quem tem Jesus na vida acolhe o seu próximo. Quem tem Jesus na vida estende as mãos. Quem tem Jesus na vida se preocupa. Quem tem Jesus na vida abraça. Quem tem Jesus na vida acolhe. Quem tem Jesus na vida ampara. Quem tem Jesus na vida dá suporte, dá ajuda. Como líderes, somos chamados a construir uma comunidade de todos, onde todos se sintam vistos, amados e valorizados, independente de suas diferenças. Até porque nós somos diferentes. As diferenças, elas não servem para nos distanciar, mas para nos aproximar. Que essa reflexão inspire cada um de nós a agir com mais empatia e acolhimento, tornando nossa igreja um verdadeiro reflexo do reino de Deus, onde todos têm um lugar e uma voz. Atualmente, nenhum outro ajuntamento social tem um programa tão abrangente e sistematizado como a Igreja do Senhor, onde ajustamos vidas desde o maternal até a senioridade, e todos devem ser alcançados pelo poder transformador da palavra de Deus. Eu falo isso muito no trabalho de criança, né? Alguns irmãos falam assim: está aqui a futura dirigente do ciclo de oração, as crianças serão a igreja de amanhã. Não, as crianças são a igreja de hoje. Os velhos são a igreja de hoje. Nós precisamos abraçar a igreja. Nós precisamos somar nessa igreja, independente da idade. Se é criança, se é velho, se é doente, se é deficiente, o que tiver, nós compomos a igreja de hoje. A igreja de hoje precisa ser mais acolhida. Amém. Por isso devemos nos conscientizar da necessidade de cada vez mais nos preparar para atender esta demanda. Que possamos a partir de hoje ser mais intencionais em criar espaços que promovam a diversidade, a igualdade de condições e, acima de tudo, o amor incondicional de nosso Deus. E assim eu agradeço a minha participação, desejando que os irmãos se desenvolvam mais nessa questão das necessidades dos nossos alunos, dos nossos, aqueles que vão chegar, para que você trabalhe com ele. Me coloco à disposição, caso precisem de apoio, de suporte. Nós fazemos, por exemplo, e aí, deixa eu fazer uma propaganda muito rápida aqui, nós desenvolvemos um curso de mediação escolar. É um curso que garante 180 horas, né? Esse curso habilita quem é professor, inclusive a trabalhar. Tem vários alunos que passaram por nós, que fizeram o curso conosco, e que tinham o curso normal, ou formação de professores, e que estão trabalhando tanto no estado quanto no município com crianças público-alvo da educação especial. Então, nós oferecemos esse curso, demos uma trégua nesses 2 últimos semestres, né, por causa do mestrado que eu estava concluindo, então minha vida estava muito corrida e eu não tinha condição de abraçar uma turma. Só que assim, tem várias pessoas ligando, procurando, e aí, a partir de agosto, nós estamos com uma turma aberta para curso de mediação escolar e mediação de conflito. E aí, lá tem obreiros, tem professores de escola dominical, líderes de departamentos infantis, enfim, uma infinidade de pessoas que precisam buscar. E como é um curso online, nós temos feito na modalidade à distância, então nós temos pessoas de São Paulo, pessoas da Bahia, o último nós tivemos pessoas da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, de Niterói, de vários lugares que formaram conosco, né? E aí é um certificado reconhecido em todo o território nacional e que te habilita, inclusive, a trabalhar com essas crianças, né? Crianças ou adultos, independente disso. No mais, que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, irmã Andréia. Transmito o nosso abraço ao pastor Cláudio César Laurindo, que também é nosso pastor, né? E a sua esposa. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Pensando no horário avançado, o pastor tinha mencionado. Tem alguma pergunta? Algum irmão que queira fazer alguma pergunta? Se tem, levanta a mão. Ficou bem. Amém. Amém. Isso. Fica aqui, pastor. O André, vem cá.
Pode acender. Olha, fazendo essa pequena lembrança aí da EBD e o departamento infantil, e quero agradecer por hoje a igreja, irmão, quero agradecer a sua disponibilidade para o reino, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Pode falar? Então, os irmãos que hoje vieram aqui têm um caldo preparado muito carinho pela irmã Chayenne, amém? Amém? Um caldo de gergelim para todos nós lá. Vai ter uma foto, a gente vai ficar a foto. Eu queria... Oi? Isso. Eu ia pedir agora. Eu ia pedir até que se a gente ficasse aqui tudo aqui na frente para tirar uma foto, no finalzinho, ninguém se dispensa, vem aqui, que depois vai ser servido um caldo delicioso para vocês, porque Deus não despede ninguém de barriga vazia. É verdade. Glória a Jesus. Pastor, fica aqui, vamos tirar foto. Irmão, vamos ficar de pé. Pastor Cláudio falou que é uma alegria tremenda, mandou mensagem para mim. Alegria tremenda a DCM poder receber o Senhor, já conhece o Senhor. E realmente, quantos estão alegres? Essa palestra esclarecedora, uma capacitação mesmo, e tem um curso do pastor, curso de mediação. André tem o telefone, tem contato, né? Então, os irmãos interessados, os irmãos que tiverem online, não é isso? Quanto tempo o curso? Um mês e meio. Então, os irmãos que estiverem interessados, fale com André, pegue contato. O professor de escola dominical é excelente. Amém? Então, o pastor Cláudio pediu para agradecer o Senhor, pediu perdão, porque ele teve que ficar com a esposa. E amanhã, inclusive, o anúncio de amanhã, o encontro de obreiras que seria realizado amanhã foi cancelado. Foi cancelado não, foi adiado. Vai ser realizada uma nova data. A missionária Raquel vai marcar uma nova data. Por isso o pastor teve que ficar com ela, mas mandou um abraço e transmitir a alegria da DCM poder receber o Senhor, e realmente, com certeza, virão outras oportunidades. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar. Já estamos de pé. Chamar o pastor Renê, que também é um palestrante, um homem de Deus, missionário, e esteve aqui. É um professor das antigas, professor e professor que esteve aqui nessa noite, nos inspirando a estar sempre aprendendo. Muito obrigado, pastor Hélio. Peço que o senhor faça essa oração. Bem, é lamentável que o tempo é muito curto, tanto conteúdo, né? Precisa de mais tempo, né, para detalhar, e especialmente fui falado apenas sobre autismo, mas sobre outras questões, e é muito importante porque a igreja convive com toda essa variedade. Mas aguardamos que tenhamos uma outra oportunidade. Amém. Né? Eu teria até pergunta para fazer, mas o tempo é bem curto. Mas vamos orar e agradecer ao Senhor, né? Nosso Deus e Pai, nós somos gratos por este momento, esta oportunidade de estar na Tua presença, aprendendo mais e mais para melhor servir a Tua causa, Senhor. Para melhor darmos assistência àqueles que o Senhor tem colocado ao nosso alcance, ao nosso redor, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção para o Teu servo que tem sido instrumento a Teu serviço, que o Senhor possa continuar abençoando, enriquecendo, capacitando cada vez mais, abrindo portas, dando provisões. Abençoe o Teu povo, Senhor, para que sejam receptivos, Senhor, a essas oportunidades. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção nos acompanhe, Senhor, que o Senhor também abençoe a vida da igreja, pastor Cláudio, sua esposa, dando saúde, fortalecendo, dando assistência aos Teus filhos, Senhor. Continue conosco, nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja todos aqueles que amam e aguardam a sua volta, todos digam. Amém.